colegas aqui, nobres colegas, ilustres palestrantes, na pessoa do Dr. Cássio. E, assim, é uma responsabilidade gigantesca para mim encerrar esse ciclo de palestras aqui, que foram brilhantes, né? E eu até falei, gente, a gente fica pressionada, puxa, eu tenho a responsabilidade gigantesca, mas a doutora Camila nos trouxe aí essa reflexão que nos fez deixar mais tranquilos e tudo está fluindo. Como o doutor Cássio mencionou, eu sou presidente da Comissão Nacional de Direito do Trabalho e já aproveito para pedir a vocês que não seguem nosso Instagram. O Instagram é aba.direito do trabalho, onde os nossos membros, pessoas muito ativas na advocacia trabalhista, trazem dicas semanalmente. A gente dividiu por temas, assuntos temáticos, e cada dia um membro fica responsável por trazer aí informações de valor no nosso Instagram, tá? Falar da nossa seara trabalhista, e a doutora Fabiane falou que o tributário é muito legal. Eu tive um contato bem próximo com o tributário durante um bom tempo, só que a seara trabalhista me amarrou de vez, né? E assim, para falar de demissões, eu queria rememorar um pouquinho acerca do cenário que nós vivenciávamos antes da pandemia, principalmente no tocante à seara trabalhista. E aqui eu já abro o leque da crise que vivenciamos e das oportunidades. Me lembro quando assumi aqui a Comissão Nacional de Direito do Trabalho, o meu discurso breve foi relacionado ao ressurgimento da Fênix, porque nós vivíamos, salvo engano, em novembro do ano passado, fizemos uma manifestação em prol da Justiça do Trabalho, porque havia rumores da sua extinção. E extinguir a Justiça do Trabalho quer dizer que é eliminar direitos. Como foi mencionado aí, nós sabemos que a justiça está totalmente abarrotada, só que no âmbito trabalhista nós temos uma grande dificuldade de equiparação das partes, porque nós temos de um lado uma pessoa que é hipossuficiente, em que pese aí tem as divagações, eu não quero entrar nesse detalhe, mas ela não tem um pé de igualdade para negociar juntamente ao seu empregador. Por isso que a Justiça do Trabalho ela tem seu papel primordial. E por isso que a nossa seara trabalhista ela se divide aí, ora no contencioso, com grande força. Por isso aí a doutora que falou da controladoria, a Tupã, né, se não me engano, ela veio trazer isso. Nossa, isso é fantástico, é a base da advocacia massificada do contencioso trabalhista, porque sem uma controladoria a gente está ferrado, os prazos são muito curtos, a gente tem que recolher guias de recursos gigantescos, então a controladoria, sem dúvidas, nosso grande diferencial aí para que a gente tenha eficiência. E eu queria ressaltar, lembrando aí que também foi mencionado da necessidade pela doutora Fabiana do advogado ser especialista. Aqui também, gente, eu sei que tem gente que se aventura vir para a seara trabalhista para fazer, só que acaba fazendo mal feito, porque aqui também precisa ser especializado, tá? E a exemplo disso, nós tivemos milhares de leis, como foi mencionado aí, de manhã eu dei um parecer, e à tarde já tinha mudado a lei, e eu fiquei, meu Deus, o que eu faço? Foi algo muito vivo aí, que a gente vivenciou tudo isso. A gente dormia com uma lei, acordava com outra, às vezes no mesmo dia. Tanto é verdade que eu participo de um grupo que eu coordeno, digamos assim, que chama-se Mastermind Trabalhista, que são de advogadas trabalhistas, onde a gente debate ideias, cria diálogos, faz eventos, enfim. E nós fizemos um vade-mecum trabalhista Covid-19. Porque tem muitas leis, muitas portarias, decretos, normas, regulamentos, tratando dessa sistemática. Então, o advogado trabalhista tem que ser especializado, tá? Tem que estar atento a todas essas regulamentações para ter uma atuação eficiente. E, por fim, aqui ainda no quadro das oportunidades, nós temos um aumento excessivo da demanda, né? Nós tivemos a reforma trabalhista que diminuiu a quantidade de ações, mas nós estamos vivenciando aí um cenário de aumento e a tendência é que aumente muito mais a quantidade de ações aí trabalhistas, então nós temos uma demanda muito grande. Com relação aos impactos da pandemia no cenário trabalhista, convém lembrar que, infelizmente, nós sabemos aí que a nossa economia está fragilizada, né? Nós temos aí o IBGE trazendo informações que 31% das pessoas, houve um aumento, na verdade, de 31% de desempregados em abril de 2020, ou seja, no início da pandemia. Eu não consegui informações mais recentes, mas esse número ainda é o razoável.
Houve também o aumento da taxa da informalidade, porque a partir do momento que a pessoa se vê sem emprego, ela tem que procurar outras fontes de subsistência. Isso fez com que aumentasse de 32,5% para 33,5%. E aí, nós estamos, então, diante de várias coisas que aconteceram e que mudaram, e eu escolhi aqui falar das demissões, porque tem aspectos muito peculiares. E eu quero trazer 3 situações jurídicas. A primeira situação foi que essas leis, esse emaranhado de normas, trouxe uma figura nova, trouxe a garantia de emprego para determinados empregados. Também estabeleceu-se a possibilidade de demissão por força maior. E veio uma terceira conjectura, eu diria assim, que é a demissão por iniciativa de terceiros, que eu vou trazer minhas reflexões acerca do tema, que é do facto príncipes. Primeiramente, falando, então, da garantia de emprego. Nós não tínhamos essa figura antes da pandemia. Ela advém aí para proteger aquelas pessoas que tiveram a redução proporcional das jornadas e salários ou que tiveram a suspensão temporária do contrato de trabalho. Essas pessoas fazem parte do Programa Emergencial de Manutenção de Emprego e Renda, que foi instituído pela MP 936, que foi transformada na Lei 14.020, que veio solidificar esse benefício. Esses empregados, para só ilustração dos contratos, eles terão uma redução aí de 20, nos percentuais de 25%, de 50% e de 70% dos salários, e o remanescente, o que faltar para completar os 100% do salário, será pago pelo governo, está sendo pago já, através do bem. No caso dos funcionários, dos empregados que tiveram o seu contrato de trabalho suspenso, o valor do benefício emergencial é de 100%, salvo se a empresa que ele trabalha teve faturamento do ano passado superior a 4,8 milhões. Nesse ponto, a empresa custeia 30% desse salário. Eu, na minha opinião, achei muito benéfica essa introdução, esse tratamento legislativo, porque em que pese o bem seja calculado com base aí no seguro desemprego e por contrapartida pode ser inferior ao salário que o empregado recebia, é melhor ter um pouco do que não ter nada, né? Então foi de grande ajuda e todos os empregadores que eu milito, ficaram muito felizes com essa possibilidade. E aí o que acontece? Para não falar que não houve mudança, eu já estava meio que preparada na minha fala, aí eu tive que acrescentar algumas coisas. Semana passada veio o decreto 10.517 falando o quê? Estou prorrogando o bem, agora serão 240 dias. Se a gente for calcular 240 dias dividido por 30, nós temos 8 meses, né? Então, são 8 meses que, ao todo, essa suspensão do contrato de trabalho, essa redução de jornada terá que ter. E o que repercute na garantia de emprego? Essas pessoas, esses empregados que tiveram, então, esse benefício, eles vão ter a garantia de emprego pelo tempo que perdurou o contrato, mais o tempo subsequente. Vamos supor, a pessoa ficou 8 meses com o contrato de trabalho reduzido. Depois que acabou, ela terá 8 meses de garantia de emprego, não podendo ser demitida, salvo se, por justa causa, obviamente, ou se pedir demissão. Se a empresa demitir, ela vai onerar o seu caixa. Ela vai onerar, vai ter que pagar indenizações que correspondem a 50%, a 70% ou a 100% do salário do qual o empregado tinha direito nesse período que faltava para completar a estabilidade. Então, visa aí proteger o empregado da dispensa imotivada. Quais as oportunidades que se enxerga com isso? O advogado trabalhista consultivo deve observar aí e os acordos para pactuação da redução proporcional das jornadas ou da suspensão do contrato de trabalho, sofreu várias alterações, bateu lá no STF e ele falou, olha, vai ter 10 dias para comunicar ao sindicato, então teve uma repercussão. Nós temos que saber quais são os critérios utilizados necessários para a validação desses acordos, tá? Então, o advogado tem que estar consciente e apresentar soluções para o cliente, mostrando o fiel cumprimento da lei. E um ponto importante foi que, como a doutora Fabiana expôs aí, dos incentivos, os empregadores tiveram vários incentivos, tanto os grandes quanto os pequenos e médios. E o critério aí, o requisito para que eles usufruem desses incentivos fiscais é a não
demissão dos empregados. Então, tem que ficar atento a isso, senão vai perder os benefícios, tá? E aí, entrando no ponto contencioso, caso ocorra a violação, caso não haja o cumprimento aí, a obediência à garantia de emprego, vai haver aí do empregado o direito de pleitear judicialmente o reconhecimento desse direito. A pandemia também nos trouxe um evento que nós estudávamos, quando estudávamos a faculdade, nos cursos de pós-graduação, MBA, não se tinha um exemplo prático da força maior. E aí veio a pandemia, veio a medida provisória 927, que falou, isso é força maior. Eu falei, gente, agora temos um exemplo concreto, vivenciado, para passar para todo mundo o que é força maior, né? Vale lembrar que essa medida provisória, ela teve sua vigência extinta, né? Terminou sua vigência em julho, dia 19 de julho, então ela não está mais vigente, mas isso não significa que não há força maior. E o que é força maior? Força maior está lá no 501 da nossa CLT, amada e querida CLT, que significa todo acontecimento inevitável em relação à vontade do empregador, do qual ele não concorreu, quer direta ou indiretamente. Se ele concorreu de qualquer modo, não há que se falar em força maior. Então, nós temos aí alguns requisitos, e eu pontuo 5 aqui. Acontecimento inevitável. Gente, a pandemia é mundial, é inevitável. A ausência de vontade do empregador. Tadinho, eles ficaram loucos e desesperados. Acontecimento totalmente independente, não tem correlação alguma com a atividade. Não se trata de imprevidência do empregador, não se pode falar de descuido dele de modo algum. E aí o que aconteceu com a força maior? Houve um abalo substancial das atividades empresariais. Então, nós temos 3 cenários possíveis da força maior. O primeiro é a extinção do contrato de trabalho por força maior. A segunda é a paralisação momentânea da atividade. E uma terceira situação que pode ocasionar é um prejuízo sem falar na paralisação. Nós não estamos falando nenhuma dessas segundas hipóteses. Afinal de contas, nós tivemos a paralisação. Tem atividades que ainda não retornaram, né, como cinemas, não sei se retornou. Prejuízo que houve a paralisação das atividades. Nós estamos vivenciando esse cenário. Então, vamos falar sobre força maior como fundamento para a extinção do contrato de trabalho. Não é pura e simplesmente falar, é força maior, vou demitir todo mundo, acabou, como saiu grandes conglomerados aí, fizeram bobeira, né, demitir todo mundo de força maior. E a força maior, ela requer o quê? Ela requer a necessidade de extinção do estabelecimento onde o empregado trabalha, né? Se não houver a extinção, não há que se falar em força maior. E quais são as consequências da força maior? Nós temos aí que o pagamento da indenização do FGTS pela metade. Então, o empregador não vai ficar livre de pagar as verbas rescisórias, ele vai pagar, mas vai pagar com desconto só o FGTS. Vale lembrar que a Caixa, ela relativizou aí a possibilidade de saque do FGTS, o seguro-desemprego, porque antigamente só judicialmente você conseguia sacar quando decorrente de força maior. Como meu tempo está esgotando, eu ia falar um pouco mais, mas eu não posso deixar de mencionar sobre o facto príncipes, que nós tivemos aí, eu fiz uma exposição para empresários fechada e eu trouxe várias possibilidades do enquadramento do facto príncipes. Eu sou um pouco do contra, gente. Todo mundo fala que não, eu falo que sim, procuro alguma brecha ali. E assim, ainda estou convencida que cabe facto príncipes, mas é preciso ver a viabilidade, né? É preciso ver cada caso. Só que aí veio uma situação triste, que seria um fato aí que poderia impactar diretamente no reconhecimento do facto príncipes, ou seja, na responsabilização do município que decretou o fechamento do comércio, das lojas, enfim, ou do Estado, que é o artigo 29 da Lei 14.020, que eu mencionei a vocês, que foi a transformação da medida provisória 936. Por quê? Porque falou que não se aplica facto príncipes nesse cenário que estamos vivenciando. Aí eu tenho por mim que de 6 de julho para trás eu posso pensar em aplicar, mas considerando aí o cenário dos julgadores mais legalistas, a tendência é que não vá se aplicar, pelo menos posterior. É claro que temos que ver a viabilidade, né? E aí compete a nós, aí como advogados, verificar, porque entre meu cliente ter que pagar integralmente a multa do FGTS, por exemplo, por que não pensar em cogitar trazer o Estado?
E qual malefício teria a parte contrária? Afinal de contas, pelo meu cliente, já despertou aqui, pelo meu cliente, ele teria só 50% e com o Estado teria 100%. Então, são situações que a gente precisa fomentar para buscar em um cenário mais favorável, obviamente, para os nossos clientes, né? O tempo é muito curto, mas, enfim, eu acredito que eu tenha explanado aqui, mostrando que a nossa advocacia trabalhista está com tudo, temos matéria aí para divagarmos e fazermos o nosso melhor. Obrigada pela oportunidade. Doutora